Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e minhas irmãs, o mistério pascal da liturgia da solenidade de Pentecostes nos motiva a contemplar o dom do Espírito Santo que desceu sobre a Igreja nascente como fruto da ressurreição de Jesus e que impulsionou os apóstolos para a missão aos confins do mundo. E o evangelho desta liturgia está em João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Agora, a descida do Espírito Santo não é somente sobre os apóstolos, mas também para que todos acolham a Boa Nova em sua própria língua, em sua própria cultura. O que estava restrito aos que conviveram com Jesus na sua caminhada pela Galileia e durante os 40 dias de encontro com o ressuscitado, agora é manifestado para todos que abraçarem a fé pelo testemunho corajoso. Com o Pentecostes, inicia-se o tempo da Igreja, o seu nascimento, quando a humanidade não é mais guiada somente pela lei, mas pelo Espírito de verdade e pela doação do corpo e sangue de Cristo, pela sua palavra e pelos dons oferecidos aos que se tornam, pelo batismo, também o corpo de Cristo, a Igreja. O evangelista João faz memória da ressurreição e de quando os discípulos ainda estão profundamente marcados pelo medo. A alegria renasce quando o Senhor traz a paz para o grupo e, ao mesmo tempo, os envia em missão com o objetivo de anunciar ao mundo a alegria do Evangelho. Assim, todos os que ali estavam reunidos ganham força e coragem para pregar a boa nova, porque o Espírito do Senhor está sobre eles, dando-lhes vigor e motivação aos seus corações para semearem o Evangelho até os confins da terra. Na primeira leitura desta liturgia, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11, temos o relato de Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos e então o Espírito Santo se manifesta. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Agora, aquilo que o Senhor anunciou antes e depois da ressurreição se concretiza, faz sentido para os discípulos, pois a manifestação do Espírito Santo é para que a Boa Nova seja anunciada com coragem em todo o mundo, rompendo as barreiras geográficas e culturais. Há outra dimensão da ação do Espírito Santo que merece a nossa reflexão, apresentada na segunda leitura desta liturgia da Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 6. E diz o texto: há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. São Paulo nos fala dos dons oferecidos aos mansos e humildes para a messe do Senhor. E quantos dons podemos dispor à messe do Senhor, os ministérios da Igreja? Há uma infinidade de atividades e serviços, pois os ramos da videira crescem constantemente e do mesmo modo os ramos que brotam.
Precisamos cuidar do templo, dos grupos, da música, da liturgia, das pregações, das visitas às famílias, aos doentes, servir aos pobres, mas também nos empenharmos na defesa da vida, nos espaços políticos e sociais, escolas e meios culturais. O Espírito Santo estava no início da criação, falou pelos profetas, operou a encarnação do Verbo na Virgem Maria, esteve presente no batismo de Jesus no Jordão e o conduziu ao deserto e à sua missão. O Espírito Santo também animou os apóstolos após a ressurreição, desceu em Pentecostes e impulsionou a Igreja na propagação do Evangelho no decorrer dos mais de 20 séculos. Portanto, irmãos e irmãs, devemos sempre nos manter na convicção de que tudo aquilo que vivemos e fazemos é para o bem maior. É pela força do Espírito Santo, que é Deus, a alma da Igreja, Senhor que dá a vida, que renova a face da terra, que renova todas as criaturas e as santifica a vida dos seguidores e seguidoras do Senhor ressuscitado. E com o Salmo 103, podemos proclamar e suplicar ao nosso Deus, rezando o seguinte refrão: Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E o poema para esta solenidade de Pentecostes traz como título Sopro de Vida Nova. Sopro santo de Deus, nas narinas da criatura humana, imagem e semelhança que sua bondade emana e se espalha pelo mundo inteiro, através dos discípulos mensageiros, sobre todos aqueles que a Deus amam. Sopro e fogo de Deus, nos discípulos agora encorajados, pela presença dos dons oferecidos, pelos frutos do amor inflamados, na vivência da sua missão, pregando o reino da salvação e pelos confins do mundo espalhados. Sopro e luz de Deus, no Pentecostes do nosso agora, nos discípulos no mundo atual, dizendo a todos que despertem na aurora, na diversidade das nossas situações, transformando os nossos corações para anunciarmos que chegou a hora. Sopro e força de Deus, agindo naqueles que estão chegando, que pelo batismo são inseridos e à comunidade vão se irmanando, tornando-se um povo em comunhão, impulsionados para a missão, e a Igreja Santa vai aumentando. Sopro e bênção de Deus, que vem e desce sobre a santa mesa para transformar o pão e o vinho, trazendo-nos o amor e a fortaleza, dando-nos o santo e vivo alimento para a comunidade, santo sustento, Deus forte, belo, nossa realeza. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo
que preparou os filhos de Deus para o Espírito da verdade, que nos guiará na verdade plena, ilumine o seu caminho.